Salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então mais uma aula, porque assunto aqui não acaba e nem fica pouco. Então nós estamos falando sobre integrais duplas. Na aula passada nós definimos o que vinha a ser uma integral dupla e calculamos mais especificamente integrais duplas em retângulos. Aqui nós vamos ver que essa ideia da integral dupla se estende a outros domínios que não sejam retangulares, que é o caso das integrais em regiões quaisquer. Aqui nós iremos ilustrar o que isso significa. Tá? Para isso, é importante que você tenha a vaga lembrança do que é o gráfico de uma função. Quais curvas são gráficos de função? A pergunta básica aqui é essa. Se eu tenho, por exemplo, essa curva, eu me pergunto se essa curva pode ser o gráfico de uma função de x. A resposta é verdadeira. Por quê? Porque para cada x eu consigo definir um único y. Por outro lado, isso aqui não pode ser gráfico de uma função de x, porque esse x aqui não define um único. Você tem o mesmo x com dois correspondentes diferentes, um y1 e um y2. Então, essa curva aqui ela não pode ser gráfico de uma função de x. Porém, poderia ser gráfico de uma função de y. Então, é isso que nós iremos levar em consideração quando tivermos classificando as regiões de integração em região do tipo 1 e região do tipo 2. Então, vamos tentar demonstrar aqui o que vem a ser uma região do tipo 1 e região do tipo 2. É bom que vocês gravem bem essa informação, porque esse conceito vai perseguir vocês pelo restante dessa disciplina e vai adentrar também no cálculo de funções vetoriais. Então, essa história de classificar uma região plana como do tipo 1 e do tipo 2 não é uma coisa só para a próxima prova. A região será dita do tipo 1 quando ela tiver um x limitado entre duas constantes, nesse caso aqui, as constantes são a e b, e tem o y limitado entre duas funções de x. A de baixo eu estou chamando de g1 e a de cima eu estou chamando de g2. Então você pode perceber que todos os pontos dessa região aqui são pontos x, y, onde o x está limitado entre essas constantes a e b, e o y está limitado entre essas duas funções de x. Uma é g2 por cima e outra é g1 por baixo. Esse outro gráfico aqui, essa outra região, também pode ser classificada como uma região do tipo 1. Notem, qualquer ponto localizado aqui, ele vai estar aprisionado entre duas constantes no eixo x, quer dizer que o x varia entre constantes, e o y entre duas funções. A saber, essa daqui, que está por baixo, é a g1, e essa outra que está por cima é a g2. Notem que só a g1 ela é uma função de x. Também só a g2 é uma função de x. O gráfico todo não é função de x, mas essas duas partes aqui são funções de x. Então, de novo, região do tipo 1, onde você tem um x entre constantes e um y entre duas funções de x. Vamos observar essa outra. De novo, a mesma coisa. Qualquer ponto x, y daqui, qualquer ponto da minha região D, vai estar com o x preso entre constantes e o y preso entre duas funções de x. Aqui está a primeira, que é a g1 de x, por baixo, e por cima a g2 de x. Então, uma região do tipo 1, eu posso definir da seguinte maneira. Região D do tipo 1 é então formado pelos pontos x, y, que estão no R2, que estão no plano, tal que o nosso x ficará limitado entre duas constantes. O limite inferior aqui é A, o limite superior é B. E a nossa variável y ficará entre duas funções de x. Uma superiormente, que nós chamamos de g2 de x, e uma inferiormente, que nós chamamos
de G1 de x. Então, essa é a nossa região do tipo 1. Se você entendeu bem o que é uma região do tipo 1, a região do tipo 2 é muito simples. Porque ao invés de agora o x é que está entre constantes, na região do tipo 2, os seus pontos de coordenada x, y são tais que agora o y é que estará entre constantes e a coordenada x é que ficará limitada por duas funções de y. Percebeu a diferença? Aqui acontece também a mesma coisa. Ó. Aqui eu tenho um ponto qualquer da minha região D. Eu tenho que a ordenada, o y, ficará entre constantes e o x ficará entre duas funções de y. Então, a minha região do tipo 2 será o conjunto dos pontos x e y, onde o y estará limitado entre duas constantes. A constante que está lá fazendo o papel de limite inferior é c e limite superior é d. E o x fica entre duas funções de y. Uma eu chamei aqui de h2 de y e a outra h1 de y. Tá claro para você o que é uma região do tipo 1 e do tipo 2? Se não, basta voltar ao início da aula. Só vá para frente se você conseguir entender e diferenciar regiões do tipo 1 e região do tipo 2. Veremos futuramente, posteriormente, que é possível que uma região seja ao mesmo tempo do tipo 1 e do tipo 2. Quando isso acontecer, aí você faz a escolha que mais for conveniente a você. Falaremos disso daqui a pouco. Ok, uma vez que eu consegui destrinchar as minhas regiões planas em região do tipo 1 e do tipo 2, vem agora a forma de resolver integrais duplas sobre regiões gerais. Então vamos lá. Bom, vamos ver agora como é que fica a resolução da integral dupla quando a região é do tipo 1. Então nós teremos uma integral dupla. Eu vou colocar aqui ó, D1 para indicar que é uma região do tipo 1. De uma função de duas variáveis em relação ao elemento diário. Então é uma integral dupla de f de x dA sobre uma região que é uma região do tipo 1. Perceba uma coisa. Perceba que se a minha região é do tipo 1, o x é que estará entre constantes. Então, na hora de escrever a integral, os limites de x é que devem estar por fora. Então, coloco aqui de A até B. A outra integral vai ser a integral que tem as funções. Nesse caso aqui, são os limites de y. Aí você coloca por baixo uma g1 de x e por cima uma g2 de x. Aí coloca a função. Essa integral de dentro é na variável y, porque esses aqui são os limites de y, e por fora a variável x. Tá? E aí você resolve como integral iterada, resolvendo primeiro a integral de dentro em y, depois a integral de fora em x. Perceba a lógica na resolução dessa integral. Analise que quando eu resolver a integral de dentro, que é uma integral na variável y, esta variável será substituída por partes que têm apenas funções de x. Dessa forma, é claro que o resultado dessa integral de dentro fornecerá uma função que depende apenas da variável x. Por sua vez, você integra na integral de fora sobre a variável x e substitui nos limites de integração que são constantes. E isso fornecerá um número que é o resultado dessa integral. Vamos agora escrever a integral quando a região for uma região do tipo 2. Nesse caso aqui, a nossa integral dupla sobre uma região que você está classificando como uma região do tipo 2 será de tal forma que você vai colocar na integral de fora sempre os limites que são constantes. Nesse caso aqui, C e D. E coloca na integral de dentro
aquela que apresenta as funções. No caso, o limite inferior é h1 de y e o limite superior, h2 de y. Aqui você repete a função, que é f de x, y, e na hora de colocar as variáveis de integração, dx, porque é o x que está limitado entre funções de y, e fora dy, porque c e d são limites da variável y. Perceba novamente a mesma coisa que acontecendo, a mesma lógica acontecendo. Quando eu resolvo a integral de dentro na variável x, o resultado de tudo isso vai ser uma função onde a variável x vai ser trocada por partes que contêm só y. Então, o resultado dessa integral de dentro depende só de y. E aí você integra depois na variável y, substitui nos limites c e d e encontra um número. Então, essas são as duas formas de integração a depender da região. Quando a região é do tipo 1, você estuda dessa forma. Quando a região for do tipo 2, você resolve dessa outra maneira. A seguir, resolveremos alguns exemplos para que essa teoria fique mais clara. Então, trago aqui esse exercício. Calcule a integral dupla sobre uma região D, a função é essa, onde D é uma região plana, limitado pelas parábolas y igual a 2x ao quadrado e y igual a 1 mais x ao quadrado. Na hora da resolução dessa questão, é importante fazer a interpretação da região D, para saber se trata-se de uma região do tipo 1 ou do tipo 2. É o que iremos fazer agora. Então, obviamente, cada questão deve ser encarada de uma forma. Mas, em geral, me parece conveniente buscar a interseção entre essas duas curvas, buscar interseções entre esses gráficos, para saber onde essas curvas se encontram, e isso vai fazer com que nossa região fique bem delimitada. Portanto, eu vou impor que 2x ao quadrado é igual a 1 mais x ao quadrado. O próximo passo aqui é jogar esse x ao quadrado para o primeiro membro. 2x ao quadrado menos 1 fica só x ao quadrado é igual a 1. Daqui eu tenho então que x deverá ser igual a mais ou menos 1. Esse x igual a mais ou menos 1 indica que para esses dois valores nós temos que os y são iguais. Isso quer dizer que as funções se encontram, ou seja, para x igual a 1, qual é o valor de y na primeira função? Ficaremos com 2 vezes 1 ao quadrado, que vai dar igual a 2. E para x igual a menos 1, nós temos um valor de y igual a 2 também. É que os gráficos se encontram nos pontos, são dois pontos, 1, 2 e menos 1 e 2. Feito isso, nós iremos então esboçar esses gráficos. Lembra que o primeiro é uma parábola com a concavidade para cima, é uma parábola com o vértice na origem, né? Essa outra aqui é a parábola x ao quadrado, só que subindo uma unidade. Então, eu vou trazer aqui os gráficos dessas funções. Então, eu copiei aqui os gráficos das duas funções. Aqui nós temos a função embaixo, y igual a x ao quadrado. E a outra função em cima é 1 mais x ao quadrado. E conforme nós prometemos, aqui estão os dois pontos de interseção, que é quando x igual a menos 1 e quando x igual a 1. Que calculamos os pontos menos 1, 2 e o ponto 1 e 2. Então, a minha região de integração é essa aqui, limitada entre essas duas curvas. E é fácil perceber aqui que nenhuma dessas funções aqui, a saber, essa de cima ou essa de baixo, são funções de y. Então, elas só podem ser vistas como função de x. Aqui eu terei um x, então, limitado entre menos 1
e 1, e o y entre essas duas funções, uma em cima, que é 1 mais x ao quadrado, e uma embaixo, que é y igual a 2x ao quadrado. Portanto, a nossa região é uma região do tipo 1. Então, vamos reescrever como é que é o nosso domínio. Nosso domínio D é uma região do tipo 1, é formado, então, pelos pontos x e y, onde nós temos o nosso x entre menos 1 e 1, e y entre duas funções. É importante ver qual é a função que limita por cima e por baixo. Por cima, essa daqui, ó. Portanto, 1 mais x ao quadrado. Somente o desenho, a representação gráfica, é que irá dizer quem é que está por cima e quem é que está por baixo. Quem vai estar por baixo é 2x ao quadrado. Portanto, a região é do tipo 1, porque tem um x limitado entre duas variáveis e y limitado entre duas funções de x. Dessa forma, a nossa integral sobre a região D da função x mais 2y dA é igual a uma integral iterada, onde aqui eu coloco os limites das constantes, no caso os limites de x, que é de menos 1 até 1. Depois eu coloco nos limites de integração as funções de x. Embaixo é 2x ao quadrado e em cima é 1 mais x ao quadrado. Depois eu escrevo a função que iremos integrar, que é x mais 2y. Aqui eu tenho que colocar os limites de quem? No caso aqui, é os limites de y, porque é y que está entre essas duas funções de x. E por fora, os limites, uma integral em x, porque esses de fora é que são os limites de x. Agora vamos à resolução da integral. Vamos resolver parcialmente cada uma das integrais iteradas. Então, primeiro, resolve a integral de dentro. A integral de dentro é na variável y. Então, você trata tudo que tem só x como constante. Vamos integrar o x em relação à variável y. Integral de uma constante é igual a constante vezes a variável. Mais a integral da função 2y na variável y é quanto? Pela regra do expoente, ficarei com 2y elevado ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é simplesmente y ao quadrado, né? 2y ao quadrado sobre 2, fica só y ao quadrado. Então, essa daqui é a primitiva. E aqui eu coloco os limites de integração da minha variável y. Eu acabei de resolver a integral de dentro. Aqui eu coloco 2x ao quadrado e aqui eu coloco 1 mais x ao quadrado. Vamos continuar a nossa resolução. Repetimos aqui, menos 1, 1. Agora vamos substituir nos limites de integração. Vamos lá. Primeiro no superior. Eu repito x. No lugar do y eu coloco o limite superior, que é 1 mais x ao quadrado. Somado com y ao quadrado. Mas quem é y? Superior. É 1 mais x ao quadrado. Então, eu apliquei a primitiva no limite superior, menos agora a primitiva aplicada no limite inferior, que é x vezes y, mais o y é 2x ao quadrado, mais y ao quadrado. E agora o y é 2x ao quadrado. Dx. Então, vamos resolver essa estrovenga para continuar na resolução. Integral de menos 1 até 1. Vamos resolver aqui dentro, tá? Aplicando a distributividade. X mais x ao cubo, somado com, desenvolvendo esse quadrado da soma. Quadrado do primeiro, duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos resolver agora esse outro. 2x ao cubo mais 4x elevado à quarta dx.
Dando prosseguimento, então, vamos agora adicionar os termos semelhantes. Fica a integral de menos 1 até 1. Vamos lá. Termo em x à quarta eu tenho aqui e eu tenho aqui. Só que aqui é negativo por conta desse sinal. Então, 1 menos 4 fica menos 3x à quarta. Agora, termo em x ao cubo só tem aqui e tem aqui. É 1 menos 2, portanto, menos x ao cubo. Termo quadrado. Estou vendo aqui e não estou vendo mais em lugar nenhum, portanto, mais 2x ao quadrado. Termo em x, só tem aqui, só, mais x. Termo independente, só tem 1, que no caso é 1 dx. Pronto, agora é cálculo 1, cálculo em uma variável. Então, vamos lá, integrando isso aqui na variável x, ficarei com menos 3x à quinta sobre 5. Depois, menos x à quarta sobre 4. Depois, 2x ao cubo sobre 3. Depois, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. E a integral de 1 é x. Isso com o nosso x variando de menos 1 até 1. Você pode até se perguntar, professor, mas aqui não são limites simétricos? Sim, são limites simétricos. A questão é que essa função não é par. Então, a função não é par e aí eu não posso fazer aquela regrinha, né? Aplicando, então, sobre o extremo superior, ficarei, então, com menos 3 quintos, depois menos 1 quarto, depois 2 terços, depois 1 meio e depois 1. De acordo com o teorema fundamental do cálculo, menos a primitiva aplicada no limite inferior. Tá ok? Então, menos 1 elevado à quinta fica negativo, menos por menos é mais. Tá? Aqui fica 3 quintos. Ali ficará positivo, só que tem o sinal de menos, então menos 1 quarto. Depois fica negativo, menos 2 terços. Agora ali, em x ao quadrado sobre 2, vai ficar mais 1 meio. 2 terços, depois vai ficar mais 1 meio e depois menos 1. Sinal aqui de menos, tá? Esse cara aqui, com esse nós somamos, né? Porque vai ficar menos 3 quintos e menos 3 quintos. Então, isso aqui vai ficar menos 6 quintos. Esse mais 1 quarto com esse menos 1 quarto vai embora. O mais 2 terços com esse aqui é mais 2 terços também, porque menos por menos é mais. Ficará então com mais 4 terços. Esse 1 meio com menos 1 meio, lembrando sempre que aqui tem o sinal de menos, vai embora. E 1 menos 1 é 1 mais 1, que dá 2. Em seguida, eu tirei MMC aqui, que dá 15. 15 dividido por 5 dá igual a 3. 3 vezes menos 6 dá igual a menos 18. Menos 18 mais 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 4 é 20. E 2 é a mesma coisa que 30 sobre 15. Então, menos 18 mais 20 fica 2. 2 mais 30 é igual a 32. 32 quinzeavos. Então, a nossa integral dupla tem esse resultado aqui. 32 quinzeavos. Vamos, então, recapitular, né? Vamos recapitular, então, o nosso exercício. Eu tinha essa função aqui para ser integrada sobre a região D. Primeiro, eu tive que enxergar a minha região D, e aqui, a partir dos gráficos e a partir das interseções calculadas, nós concluímos que a minha região era uma região do tipo 1.
Feito isso, se a região é do tipo 1, o x está entre constantes e o y entre funções de x. Escreva a integral nesse sentido, dá-lhe conta e nós chegamos à resposta. Feito esse exemplo, nós encerramos o vídeo 1 e em seguida vem o vídeo 2 com mais resoluções. Um abraço e até a próxima.